Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho e muito feliz, claro, mais uma pílula do nosso amado Evangelho nessa quinta-feira, dia de estreia das nossas lives diárias. Nossa, que desafio, viu? Todo dia não é fácil, não. Mas nesse mês de fevereiro estaremos juntos. Todos os dias, lives diárias aqui, 7h15 da manhã. Se você escutar essa pílula antes das 7h15, estou te esperando. Se por algum motivo você escutou depois, dá uma olhadinha lá no Instagram, porque fica disponível, né? Pelo menos durante algumas horas. Tá bom? E te espero amanhã na sexta, se for o caso. Meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês sobre um aspecto extremamente importante da nossa existência. Recomeçar. Eu tenho falado muito sobre recomeço aqui. Por quê? Constantemente a gente recebe histórias nas pílulas noturnas. Vocês que acompanham as pílulas noturnas, né, sempre me ouvem relatando muitas dessas histórias que me mostram, gente, a importância da gente se abrir para o recomeço. Dificilmente nós vamos encontrar uma pessoa, né, ao nosso redor que tem uma história perfeita, se é que tem alguém assim, né? Aliás, o que é uma história perfeita? Você já ouviu alguém falar assim: nunca tive problemas, nunca tive dores, sempre fui feliz, desde o primeiro dia que eu me entendi por gente aqui na Terra? É um ditado, né? Uma expressão popular. Desde o momento que eu tomei consciência de mim mesmo, eu sempre fui feliz. Minha vida foi perfeita, nunca nada faltou. Sempre tive as pessoas que quis ao meu lado, nunca tive problemas. Acho que se alguém falasse isso, você ia falar: não acredito, não. Por quê, gente? Porque a gente está num mundo de provas e expiações, né? E não adianta, né? Não adianta inventar. Mundo como o nosso, que ainda está amadurecendo, né? Estamos trabalhando para passar de ano, né? Dentro da escola cósmica, enquanto planeta, enquanto habitantes eternos de um planeta que ainda evolui e tem muita estrada para trilhar. É claro que as oscilações fazem parte do nosso dia a dia, né? Elas fazem parte do nosso dia a dia. Não tem como a gente evitar essa questão. Mas é recomeçar. É um verbo, gente, que é muito bonito, mas não é simples de ser conjugado na prática, concorda? É fácil você falar para alguém: ah, você teve um divórcio, recomeça, vida segue. Ah, fulano desencarnou, calma, recomeça, não é assim? Mas quem tem que recomeçar precisa muito sentir que esse é o caminho. Tem que quebrar a tendência a ficar sofrendo e muitas vezes repetindo que esse sofrimento vai ser eterno, que ele não vai passar, não é assim? Tem gente que inclusive fala para si próprio: não, mas a minha dor é maior do que a do fulano, não é? Ah, e o Ricardo, o João, a Maria me falou para eu recomeçar, para eu seguir adiante, mas eles não sabem o que eu estou sentindo. Então a gente tem a tendência a superdimensionar a nossa dor. Não que a nossa dor não nos doa, vamos deixar isso bem claro, tá? Claro que tudo aquilo que nos incomoda, que fere a nossa alma, é lógico que merece a nossa atenção e é lógico também que a gente não pode ignorar. Mas aí, gente, nós temos que tomar muito cuidado, né, com o tamanho, com o peso que a gente dá para cada dor, porque se você dá um peso muito, muito grande, uma dor que poderia ser melhor administrada em dias, ela pode doer meses. Uma dor que seria administrada em meses, ela pode durar anos. E uma dor que seria até curada em alguns anos, ela pode durar, creia você ou não, vidas, séculos. Então, quando a gente para poder pensar na ideia de recomeçar, pelo menos assim, é como eu sinto em cada história que eu ouço. E lógico, né, não tem como, eu também lembro das minhas próprias histórias, algumas histórias que eu vivi, e eu vejo assim: meu Deus, como é curador, gente, como é fundamental para as nossas almas a gente acreditar no poder do recomeço, não é verdade? Como é importante a gente acreditar que às vezes a gente precisa sim mudar de cidade. A gente precisa sim mudar de roupa, a gente precisa sim, entendeu? Mudar de ideias, a gente precisa sim mudar de trabalho. Às vezes a gente precisa sim mudar de relacionamento. A gente não pode fechar os olhos para isso. Às vezes a gente precisa sim ter a coragem de mudar de religião. Às vezes a gente precisa sim ter coragem de mudar, acima de tudo, a forma como a gente vê a vida. É lógico que só você, no seu contato com o seu eu sagrado, no seu amadurecimento interior, porque isso é muito pessoal, né? Ninguém tem como de fora
falar faça isso e faça aquilo, sem correr o risco de ser leviano ou manipulador, já que só você, que é responsável pelas suas escolhas, vai poder sentir o que faz sentido realmente, né? Como o próximo passo a ser dado. Mas uma coisa eu lhe garanto, eu nunca ouvi falar de uma pessoa, não sei se você já ouviu, mas acho que também não, que tenha sido feliz depois de graves dificuldades, sem que tenha aceitado recomeçar. Não é? Ainda que o recomeço tenha sido difícil, delicado, mas a pessoa não desistiu. Pelo contrário, eu conheço o oposto, né? Histórias de empresários que deram certo depois que faliram várias vezes porque não desistiram. Pessoas que foram felizes, às vezes no segundo, terceiro, quarto casamento, inclusive, porque não desistiram. Pessoas que superaram a orfandade, que superaram problemas, né? De relacionamento com os pais, porque não desistiram. Então a gente vai sempre ouvindo histórias lindas de pessoas que não desistiram, a despeito das suas dores, a despeito dos desafios que enfrentaram, a despeito mesmo de às vezes até terem ficado tristes, depressivos durante um tempo, mas voltaram das cinzas, né? Assim como a fênix, a árvore mitológica, a árvore mitológica foi terrível, desculpa. A ave, né? A árvore na ave, né? A fênix, a ave mitológica, e continuaram a brilhar. Então, gente, o que eu mais desejo nesse dia de hoje, que as nossas lives começam, é que você se conecte com o recomeço que vai curar a parte da sua alma que nesse momento precisa ser curada na sua vida. Conecte-se com Deus, conecte-se com essa energia de abundância que nos dá o direito de recomeçar quantas vezes forem necessários, mas que com consciência, lógico, né, vai nos levar a um nível de consciência infinitamente superior. Tá bom? Então, um beijo enorme no seu coração, né? Que a bondade divina te guie, te inspire em tudo o que você precisar, para você realmente fazer as escolhas, ter a coragem e o foco, né? Para fazer as escolhas que precisam ser feitas e os recomeços que necessitam ser realizados, seja lá quais forem. Tá bom? Estou te esperando amanhã, 7h15 da manhã, né? Na nossa live, no Instagram, no YouTube. Obrigado a você que compartilha as pílulas do nosso amado Evangelho. Parabéns, viu? Antes que eu me esqueça, aos novos inscritos do nosso Uninamastê, né? Do nosso projeto lindo de desenvolvimento pessoal. Muita gente se inscrevendo todos os dias, muito legal isso. Agradeço em nome das instituições, né? E feliz por vocês estarem junto conosco. E lógico, né? E lógico, não tem como não agradecer a você que compartilha as pílulas do Evangelho por tantos lugares, com tanto carinho, com tanta disciplina. Obrigado, viu, gente? Do fundo do coração, muito obrigado. Que Deus te abençoe e você já sabe. Até breve. Até muito, meus amigos, com muito carinho e eterna gratidão. Até muito breve.